Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a aula será de arte. Agora iniciaremos a aula de arte referente ao dia 3, semana 2, dia 3, certo? Essa parte aqui é o momento de vocês vão fazer com os familiares de vocês. E aqui a aula de arte com o tema A Mudança Começa de Dentro. Nessa parte que tem, sempre que tiver o selinho do diário de bordo, vocês farão a atividade. Vejam aqui, ó, o selinho do diário de bordo. Aqui, vocês vão colocar, fazer uma lista com 4 artistas da área musical que vocês gostam, que vocês conhecem. Nesse outro lado, vocês vão fazer 4 artistas da área audiovisual que vocês conhecem também. E depois vocês vão analisar se houve mais homens ou mais mulheres ou se ficou equilibrado. Se vocês conhecem mais artistas, homens ou mais mulheres, ou se ficou equilibrado. E por que isso é importante? Aí a gente vai fazer uma análise, vamos pensar um pouco porque é importante pensar nisso, né? Se há mais homens, mais mulheres, ou se está igual. No decorrer da história, temos que analisar que houve e que ainda há, né, uma desigualdade de gênero nas artes, no mercado de trabalho. Ontem vocês viram, né, na aula de português, que no mercado de trabalho, por mais que a mulher tenha as mesmas qualificações que o homem e trabalhe no mesmo setor, fazendo a mesma função, ela ganha menos. Isso foi comprovado com dados e vocês analisaram e refletiram se isso é justo ou não, né? E nas artes também a mesma coisa. Houve um impacto muito grande e ainda há na desigualdade de gênero, certo? Vocês vão ler essa parte aí. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, vocês podem clicar aqui e acessar aqui o museu de Camille, aqui a música de Ana Moser e aqui a história, né, de Luís XIV, o Rei Sol. Mas antes, vocês vão ler isso aqui, vocês vão analisar isso aqui, ó. A possibilidade de discutirmos atualmente em sociedade questões como desigualdade de gênero é uma realidade que há alguns séculos não podia ao menos ser cogitada. Ó, hoje a gente pode discutir se existe ou não a desigualdade de gênero, que os homens recebem mais. Hoje a gente pode falar sobre isso. Antigamente não podia nem pensar, né? Por quê? Porque os papéis já estavam bem definidos. O que era para o homem, só o homem fazia. O que eles achavam, que a sociedade achava que era dever e papel da mulher, só a mulher fazia. Por exemplo, imaginar uma mulher jogando futebol naquela época, nem pensar, né? Ou fazer algum trabalho que eles achavam que era para o homem, nem pensar. E o homem também, do mesmo jeito, fazer um trabalho que eles achavam que era trabalho de mulher, nem pensava, o homem nem pensava em fazer isso. Então, os papéis eram bem definidos. Qual era o papel da mulher, então? Era cuidar da casa e dos filhos, e o homem era trabalhar e produzir arte e produzir obras e trabalhar fora, certo? E a mulher só ficar em casa, e ela nem imaginava outro trabalho. E se ela fizesse outro trabalho que a sociedade pensasse, decidisse que era o papel do homem, ela não era reconhecida, certo? Ou ela era criticada, mas reconhecimento não havia. Então, mulheres e homens tinham um papel bem definido. Cada um sabia o que cada um tinha que fazer.
Ninguém se metia no que a sociedade achava que era o trabalho do outro. Quando pensamos em artes, como música, escultura, pintura e escritura, normalmente os primeiros nomes que nos vêm são nomes de homens, né? Nomes importantes do sexo masculino. Mas vocês acham que as mulheres não produziam artes? Produziam sim, só que o problema era que elas não eram reconhecidas, né? Não eram valorizadas, certo? Então, durante muitos séculos, somente os homens eram reconhecidos em seus trabalhos, somente eles podiam produzir artes, certo? Aqui, vocês já ouviram falar de Maria Anna Moser? Não? E no irmão dela? Acho que sim, né? Um compositor clássico. Ela, gente, era irmã mais velha e também talentosa do compositor Mozart. Estudou piano por muitos anos e compôs diversas músicas, mas apenas seu irmão pôde seguir a carreira musical. A sociedade do século XVIII não via a mulher como pessoa com direitos igualitários aos homens. Portanto, não podiam votar, tomar decisões como viajar sozinha ou serem independentes financeiramente. Então, ela dependia totalmente do homem. Quando Maria Ana completou 18 anos, seu pai a proibiu de seguir os estudos artísticos e, assim, sua história manteve-se apagada até pouco tempo. Veja, ela tinha o seu talento, o irmão dela também tinha. Só que, quando ela completou 18 anos, o pai dela proibiu de continuar sua carreira artística. E aí, ela foi apagada, o trabalho dela foi esquecido por muito, muito, muito tempo. E o irmão foi reconhecido internacionalmente. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem ouvir uma composição feita por ela, é só clicar aqui. E Camille Claudel. Ela, nascida na França, era escultora. Esculpiu várias artes aqui, ó, várias estátuas, esculpiu. Só que o trabalho dela também foi apagado, não foi reconhecido. Por quê? Porque ela era mulher. E ela era assistente de Auguste Rodin. E o que aconteceu? Ele foi reconhecido. Seu trabalho é reconhecido mundialmente. Mas o dela, não. E no final do século XIX e início do século XX, a sociedade ocidental, a nossa sociedade, né, ainda não reconhecia a mulher como indivíduo capaz de produzir trabalhos à altura dos homens. Então, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. E seus trabalhos eram renegados, não eram reconhecidos. Por mais que ela fizesse um trabalho bem feito, igual ou até melhor do que o homem, não era reconhecido. Agora, se fosse homem, sim, era reconhecido, veja. Mas vocês acham que a desigualdade de gênero também... a desigualdade de gênero, o que vocês acham que fez com o homem? Ou só prejudicou as mulheres? Gênero, vocês sabem, né? Masculino e feminino. Mas vocês acham que só afetou as mulheres? Afetou principalmente as mulheres, mas também afeta os homens. Essa parte aqui, ó, quando tem diário de bordo, vocês vão responder no caderno de vocês. Aí vocês vão pensar um pouquinho, será que afeta, em qual sentido afetou ou afeta os homens a desigualdade? Certo? Aqui um exemplo é o rei Luís XIV, o rei Sol, 1638-1715. Na época em que ele foi o rei, o que acontecia? A sociedade europeia valorizava muito as artes e as crianças aprendiam artes desde cedo para
depois fazer suas apresentações em bailes, em festas da corte. E o balé era uma arte que era própria para os homens, era destinada para os homens. Os homens produziam balé, criavam a dança, os movimentos e também criavam o figurino. Então, Luís XIV, ele foi um criador de vários movimentos, várias danças de balé, né? E também do figurino. Então, essa dança era própria para os homens. Pouquíssimas mulheres se atreviam a dançar o balé. No século seguinte, o que aconteceu? Inverteu. E aí as mulheres puderam dançar o balé livremente, né? E os homens, não. Aí inverteu, né? Por quê? Porque eles começaram a ver que a dança mostrava traços de feminilidade. Opa! E hoje, gente, vocês acham que ainda existe o tabu, que uma dança é própria para mulher, outra é própria para homem, ou as pessoas podem dançar o estilo que quiser? Hoje ainda existe esse tabu. Se um homem se atrever ou pensar ou escolher dançar o balé, as pessoas vão olhar estranho para ele e vão ter preconceito. Mas nós sabemos que o homem pode dançar a dança que ele quiser e a mulher pode dançar a dança que ela quiser. Só que naquela época ainda o preconceito era maior. Então, respondendo à questão anterior, o que a desigualdade de gênero faz também com o homem? Vocês podem pensar aqui, né? O que faz com o homem? E aqui tem diário de bordo, vocês vão aqui, ó, pensar. Essa aqui, ó, sempre que tiver esse selinho, vocês vão responder, né? Vocês vão pensar aí em alguma artista inspiradora da sua comunidade. Mas eu vou ampliar. Pode ser artista, não sei, pode ser uma mulher inspiradora que você conhece. Ela pode fazer algum trabalho artístico? Pode. Mas pode fazer, por exemplo, a culinária é uma arte, né? Ela pode cozinhar bem. Você pode falar de uma pessoa que você conhece, pode ser uma mãe, uma tia, uma irmã, uma sobrinha, que tem algum talento, que você reconhece esse talento, que é inspirador. E você vai fazer um parágrafo, um pequeno resumo sobre o perfil dela, mostrando o que ela faz, como ela começou a fazer, quais são os desafios dela, né, para fazer o que ela faz e que a torna tão especial, certo? Essa é a atividade. Aqui, esse desafio se você quiser, né, fazer, reconhecer, pesquisar. Opa, volta. Fazer uma pesquisa sobre essas mulheres, a imagem delas, fazer a pesquisa na internet. Essa parte, vocês vão fazer a pesquisa da imagem. Caso vocês, para ver quem são essas mulheres, mas tem aqui as respostas. E o que eu oriento a vocês?
Já que tem a resposta aqui, vocês podem pesquisar um pouco sobre elas. E é simples, é só dar um clique, 2 cliques na imagem e já aparece, ó, quem é essa pessoa, né? E é isso, gente. A aula de hoje sobre essas mulheres inspiradoras, o desafio, né? Refletimos sobre a arte que consumimos, conversamos sobre a desigualdade de gênero e seus impactos na arte, conhecemos artistas importantes, porém ainda pouco conhecidas. E aí, se vocês tiverem curiosidade, tem aqui, ó, mais material para vocês conhecerem o museu aqui, ó. Vocês podem clicar aqui, conhecer o museu, fazer a leitura sobre as mulheres artistas e ver o vídeo sobre o balé do rei Luís XIV. E ainda ouvir a música da peça Ana Maria Mozart. Então é isso, tchau, tchau.